Fala, galera! Vamos aqui iniciar a nossa segunda aula de física, tá? Então, quem assistiu a primeira aula, descansa um pouquinho, vai ao banheiro, toma uma água, toma um suco e volta para assistir essa aula. Bom, essa segunda aula vai ser sobre as resoluções de questões do Enem, tá? Mas antes disso, vamos ficar ligadinhos aqui em algumas dicas que eu trouxe para vocês. Vamos lá. Nas provas anteriores do Enem, a calorimetria foi um tema constante e abordou aí, na maioria das vezes, apenas conceitos simples, como temperatura, calor e equilíbrio térmico, tá? Então, normalmente ela vem de forma mais simples, tá, gente? Não pede tanto cálculo, tanta coisa assim, tá bom? A dica é ter uma ótima compreensão conceitual do tema, o que só é possível com muita leitura, principalmente de livros de física, com tópicos complementares, revistas científicas, internet e notícias de jornais diários. Então, assim, gente, como eu já falei para vocês aí várias vezes, que é importante saber os conceitos básicos de cada tema. Então, nesse caso aqui, que o Enem ele vem abordando conceitos simples como temperatura, calor e equilíbrio térmico, então concentrem-se nesses conceitos. Volte à aula anterior, revise os conceitos direitinho, o que é calor, o que é equilíbrio térmico, o que é capacidade térmica, calor específico, calor latente, né? Então, vocês devem observar isso aí, tá? Outra coisa muito importante é ficar ligados nas notícias, principalmente dos jornais diários. Por quê? A gente viu que a calorimetria ela está muito ligada, né, com o clima, com o tempo, as variações, né, de mudanças climáticas. Então, podem ficar de olho nisso aí também, porque vai que pode ter uma questão, né, que fala mais ou menos sobre isso, né? Sobre o tempo, né? Sobre o clima. E é isso, viu? Outra dica que eu dou aqui para vocês, as questões sobre calorimetria no Enem também abordaram temas que necessitam de conhecimentos matemáticos, como calor específico e escalas termométricas, tá? Então, lembra aí da fórmula para a gente achar o calor específico? Quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá? E um outro assunto importante aí são as escalas termométricas. Aqui no Brasil, a escala termométrica que a gente utiliza é a escala Celsius, tá? Mas tem outros países que utilizam Kelvin, que utilizam Fahrenheit. Então, pode ser que em uma dessas questões ele peça para fazer uma transformação, uma conversão de escala termométrica, tá? Então, por isso, eu vou fazer uma aula depois aí para vocês sobre essas escalas termométricas, tá bom? É importante também que o aluno conheça as equações e saiba realizar cálculos envolvendo notação científica e números decimais, além de interpretar textos, que é indispensável para a identificação dos dados do problema. Então, como eu já falei para vocês aqui também, as questões do Enem estão vindo muito contextualizadas, com aqueles textos enormes e sempre relacionando aí com o dia a dia de vocês. Então, por isso, vocês precisam ter aí uma boa interpretação de texto e saber identificar os dados de cada questão. Então, por isso, vocês leiam a pergunta primeiro e depois vão para o texto e vão anotando todos os dados mais importantes que você acha ali naquela questão, tá bom? Então, se liguem nessas dicas, porque essas dicas são importantes para vocês, tá? E agora chegou a hora de praticar algumas questões, né? Então, vamos lá. Enem 2013. Isso aí foi uma questão que caiu no Enem de 2013 e fala o seguinte: em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas
cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. E aí tiveram duas situações. Situação A, enquanto a lâmpada permaneceu acesa, e a situação B, após a lâmpada ser desligada e atingirem equilíbrio térmico com o ambiente. Com o termômetro, na verdade. Certo? Então, aqui nesse caso, ó, temos duas garrafas. Uma pintada de branca e a outra pintada aí de preto. Certo? E entre eles, em cada uma delas, na verdade, nas garrafas, colocaram um termômetro para medir aí a temperatura de cada uma. E entre elas, numa distância média, colocaram uma lâmpada incandescente, aquela amarelinha. A gente sabe que existe uma diferença, né, entre as lâmpadas, a lâmpada incandescente, a LED e a fluorescente, né? Então, dentre esses tipos de lâmpadas, a incandescente é aquela que cede maior calor, né? Maior energia térmica. Então, se você estiver em um ambiente com uma lâmpada incandescente, você vai sentir muito mais calor do que se você estivesse em um ambiente com a lâmpada fluorescente ou uma lâmpada de LED, tá? Então, uma questão aqui interessante é que vocês observem aqui o tipo da lâmpada. É aquela amarelinha que saiu de circulação justamente porque ela queimava muito facilmente, né? E ela também deixava a conta de luz muito mais cara, né? Então, nesse caso aqui, essa questão ela vai envolver a capacidade, né, que um corpo tem de absorver e de refletir energia, né, para o ambiente. Bom, então a pergunta é o seguinte: a taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento. Então, ela pede aí a taxa de variação da temperatura da garrafa preta em relação, né, à garrafa branca. Então, olha só. Então, a gente pode ver, né, que essa questão ela vai falar sobre essa questão de absorver, né, ou ceder calor em virtude de sua cor, né? Então, a gente já viu aí que os corpos escuros, na aula anterior a gente viu que os corpos escuros, ele tem a capacidade de absorver o calor, né? E os corpos mais claros, eles refletem esse calor, tá? Então, nesse caso, a gente vê também, né, que cores diferentes influenciam na quantidade de calor que é absorvida, né, no seu interior. Dentro dessas garrafas aqui, gente, tinha água, tá? Então, por isso que o termômetro ele foi colocado aqui, justamente para medir a temperatura daquela água. E aí as cores, elas podem ser diferenciadas, né, pela sua capacidade de armazenar energia, que nesse caso é o calor, tá? O branco, ele reflete a maior parte da energia, né, que recebe. E o corpo preto não. O corpo preto ele absorve a maior parte dessa energia, né? Então, logo a gente consegue concluir que quando essa luz aí foi acesa, porque foram duas situações, enquanto a lâmpada estava acesa e após o desligamento dessa lâmpada, né? Então, a gente consegue observar o seguinte: quando a lâmpada ela foi acesa, a garrafa preta ela absorveu a maior quantidade, né, de calor. E aí, por isso, teve a maior variação de temperatura. E na situação 2, após o desligamento aí dessa lâmpada, essa garrafa, ela conseguiu emitir calor, variando aí a sua temperatura mais do que a garrafa branca, né? Então, em resumo aí, a variação de temperatura da garrafa preta, ela foi maior, né, em comparação à garrafa branca, tanto no aquecimento quanto no resfriamento também. Então, gente, nesse caso aqui,
a taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação com a garrafa branca durante todo o experimento foi maior no aquecimento e maior no resfriamento também. Vamos lá para a questão 2. Enem 2013 também. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é cerca de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius, certo? Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Então, ele quer saber a quantidade, né, de partes de água fria e de água quente que eu devo misturar para ter uma temperatura ideal para o banho, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte: para que as duas massas de água, tanto a água quente como a água fria, entrem em equilíbrio, a água fria ela deve receber calor, né, em quantidade igual ao calor cedido pela água quente, né? E essa relação ela pode ser expressa a partir dessa fórmula aqui, ó. Quantidade de calor 1 igual a quantidade de calor 2. Lembra que a nossa formulazinha que a gente tem, que fala quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a temperatura? Então, nós vamos fazer essa relação aqui, né? Então, quantidade de calor 1 para a massa fria, né? E a quantidade de calor 2 para a massa quente, certo? Como o calor específico da água é um valor constante, é um valor que a gente já sabe, já que se trata da mesma substância, a gente pode cancelar esse valor específico, a gente não precisa colocar aí na equação, tá? E aí, nesse caso, a gente só vai substituir os valores da temperatura que nós temos, né? Essa diferença de valores, onde a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Então, substituindo esses valores, a gente tem o seguinte: massa 1 vai ser igual a temperatura final menos a temperatura inicial 1 igual a massa 2, onde a temperatura final menos a temperatura inicial 2. Fazendo isso aí, temos o seguinte: a massa 1 para água quente, né? Nós temos o seguinte: a temperatura final, que é 30 graus Celsius, que seria a temperatura ideal, né, para o banho. Então, 30 graus menos 70 igual a massa 2, que é o seguinte: 30 graus menos 25 graus, tá? Fazendo isso, nós temos o seguinte, onde a massa 1 vai ser igual a menos 40 e a massa 2 vai ser igual a 5. Fazemos aqui, então, a conversão, né, desses valores para que esse valor ele consiga ficar positivo, para a gente ter uma temperatura positiva, né? E aí, fazendo isso, invertendo os valores, nós temos o seguinte: 5 dividido por 40. Eu vou pegar esse resultado que eu achei de 40 graus Celsius e 5 graus Celsius e eu vou dividir um pelo outro, porque ele pede o seguinte: qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria? Então, eu vou dividir os valores aí que eu achei, certo? Dividindo 5 por 40, eu vou achar um valor, né, uma razão entre a massa fria e a massa quente da água igual a 0,125. Né? Então, a mistura, né, a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria para uma mistura ideal de um banho, né, é a letra B, 0,125, tá? Dando continuidade aqui à nossa resolução aqui de questões do Enem, eu trouxe uma questão do Enem de 2016, onde fala o seguinte: no experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa
uma de plástico e a outra de alumínio sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato, né, a pele, para a gente saber, né? Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja do alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. Então, ele quer saber o seguinte: temos duas bandejas, uma de plástico e a outra de alumínio, e ele quer saber em qual delas a taxa do derretimento do gelo será maior, ou seja, será mais rápido, tá? O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá, letra A, mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que a de plástico. B, mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem inicialmente uma temperatura mais alta que a de alumínio. Letra C, mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem uma maior capacidade térmica que a do alumínio. Letra D, mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico menor que a de plástico. Então, a gente sabe que os materiais que são bons condutores de calor são os metais. Então, desse modo, a gente já descarta aqui a alternativa B e C. Porque o plástico ele é um isolante térmico, então ele vai conservar melhor essa temperatura, né? Enquanto o alumínio ele vai ser um bom condutor térmico e logo essa temperatura ele vai aumentar, certo? Então, a gente já descarta aqui a letra B e a letra C, restando apenas a letra A e a letra D, ok? Então, nesse caso aqui, temos aqui a letra A mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica do que a do plástico. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um maior calor específico, um calor específico menor que a do plástico. Nessa questão, gente, ela trata da taxa de aquecimento do material. E essa taxa de aquecimento do material, ela está relacionada com a taxa de aquecimento, com a taxa de transmissão de calor, né? Ou condutividade térmica, tá? Outro fator importante é que, se a questão ela quisesse qual material derrete mais gelo, a questão ela se preocuparia com a quantidade de calor, né? Então, nesse caso, a resposta ela seria baixo calor específico, né? Mas, nesse caso aí, a gente vai ter uma resposta melhor na letra A, onde fala, né, que mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ele tem uma maior condutividade térmica do que a do plástico, né? Essa questão a gente nem precisa pensar muito, né? Se a gente sabe que os metais eles são bons condutores de calor, a gente já vai para essa alternativa, né? Vamos agora para mais uma questão. Essa aqui também é do Enem de 2016. Ela fala o seguinte: o resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostra o esquema abaixo. Então, temos um esquema aqui, onde temos a placa escura, né, que é de vidro, certo? Temos aqui a radiação solar, o coletor, né? Depois, nós temos um reservatório de água quente, aqui. O outro, um reservatório de água fria. E aqui embaixo é água quente, né, para o consumo, tá?
são feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. Afirmação 1. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. 2. A cobertura de vidro tem como função reter melhor calor de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. Terceira afirmação. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. Dentre as afirmações acima, pode-se dizer apenas que estão corretas a afirmação 1, a afirmação 1 e 2, a 2, a 1 e 3 ou a 2 e 3. Então, vamos analisar aqui cada afirmação, né? A afirmação 1, gente, ela está errada. Vamos pensar o seguinte, se o reservatório ele for de metal, material que realmente conduz o calor, a água acabará perdendo calor mais facilmente para o reservatório. E essa não é a intenção, né? Então, nesse caso, a gente ia perder água, né, para o reservatório, né? Então, não seria essa a intenção. A afirmação 2. A cobertura de vidro tem como função reter melhor calor de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. Essa afirmação 2 está correta. É exatamente para isso que serve, né? Se a gente for comparar realmente com uma estufa que é de vidro, ela tem como função reter o calor, né? Então, está correta essa questão. Afirmação 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. Também está correta, né? As cores mais escuras são aquelas que mais absorvem a energia da luz, né? A gente já deu aqui um exemplo sobre isso. Se você estiver numa rua num calor de 30 a 40 graus, se você estiver todo de preto, você vai sentir muito mais calor do que uma pessoa que estiver vestido com cores mais claras, né? Porque a luz preta, as roupas mais escuras, né? As cores mais escuras, no caso, elas absorvem melhor o calor, enquanto as cores mais claras, elas refletem o calor para fora, tá? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra E, onde fala que as afirmações corretas são a 2 e 3, tá? Essa questão também é bem fácil, né, gente? Bem fácil mesmo. Vamos agora para a outra questão. Essa é a última questão, viu, gente? Enem 2013. Então, aqui a gente tem uma charge, né? Então, veja, é o calor do sol que nos mantém aquecido. Aí o outro fala, não completamente. Aí ele vai e responde, como assim, não completamente? Aí ele vai e fala, luvas. Né? Então, é uma charge aí, mais ou menos aí cômica, tá? Quais são os processos de propagação de calor relacionada à fala de cada personagem? Letra A, convecção e condução. Letra B, convecção e irradiação. Condução e convecção, irradiação e convecção, e irradiação e condução. Num primeiro momento, veja que ele fala, é o calor do sol que nos mantém aquecido. Então, a propagação de energia do sol para a Terra, né, é por meio da irradiação. Então, nesse caso, nós cancelamos as alternativas A, B e C e só ficamos aqui com a alternativa D e E, né? Então, no momento que ele fala assim, não completamente, como assim? Não completamente, e ele fala que as luvas, nesse caso, as luvas, né, elas são feitas de materiais que são isolantes térmicos, como couro, como lã, né, entre outras, dificultando assim, dessa forma, a condução de calor. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra E, onde cada personagem ali, ele fala da irradiação e da condução, que são meios aí de propagação de calor, tá? É isso, gente. Se vocês ficaram aí com alguma dúvida, algo que vocês queiram comentar comigo, me sigam aqui nas redes sociais, tá? Mais uma vez, muito obrigada
pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado, que tenham entendido mesmo esse assunto, certo? E é isso. Um bom descanso para vocês e até a próxima aula, tá? Abraço, gente, e até mais.